E aí, beleza? Quero dividir este vídeo em dois temas. O primeiro será falar um pouco das minhas 18 cirurgias e o segundo assunto é sobre reserva de emergência. Eu sei que você acompanha os conteúdos pelo tema de finanças pessoais, orçamento familiar e também sobre investimentos. Mas hoje quero unir esses dois assuntos, pois eles se encaixam, pois eu acabei gastando a minha reserva de emergência nas minhas cirurgias. E se você já teve descolamento de retina, já fez cirurgia de vitrectomia, ou já fez alguma implantação de óleo de silicone ou a remoção do óleo de silicone, ou transplante de córnea, prótese, tudo sobre as minhas cirurgias, quero falar aqui neste vídeo. Roda a vinheta e vamos para o tema de hoje. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Se você chegou até este canal por conta do assunto das cirurgias, se inscreva no canal. Eu falo sobre finanças pessoais, orçamento familiar e sobre investimentos. Eu posso te ajudar nisso, tá? Agora, quiser um contato comigo, me chama no Instagram, tem um link na descrição ou eu vou deixar aqui na tela. E se você está vendo este vídeo para saber sobre a reserva de emergência, fica comigo, acompanha a história que você vai entender como criar a reserva de emergência e como fazer para você não ser surpreendido por algo inesperado. Primeiramente, é bom lembrar que eu tive um problema desde a infância, então este problema afetou gravemente a visão. Fiz algumas cirurgias na infância, mas que foram totalmente bem-sucedidas, tá? E só fui ter novos problemas depois dos 29 anos. O que aconteceu de 2016 para cá? Eu tive aproximadamente 4 descolamentos, 3 transplantes de córnea, fora a remoção de óleo de silicone e outros procedimentos que eu vou falando aqui ao longo do vídeo. Para quem não sabe, o descolamento da retina é quando se desprende a camada mais profunda do olho, né? Então nós temos dentro do globo ocular ali um vítreo que é como se fosse uma gelatininha, uma gosma que ela segura ali, ela pressiona a retina e quando a retina descola, você acaba tendo perda de visão. Os principais sintomas são as moscas volantes, alguns pontinhos aí na visão, né? Algumas pessoas relatam que são escuros, outras relatam que esses pontinhos são claros, mas os principais são flashes de luzes, né? E também aí a perda do campo visual. Então, em todos os meus descolamentos eu tive perda do campo visual. Começou assim, fechar da parte periférica para a parte central. A mácula fica lá no fundo do olho, tá? O exame até que é realizado para descobrir é um exame que chama mapeamento do fundo do olho. Então, geralmente o oftalmologista, ele vem com uma lente, né? E ele acaba jogando uma luz e essa luz aí, ela atinge lá a sua retina e eles conseguem ver se está totalmente colada, centralizada, se não tem nenhum descolamento. O exame é indolor, tá? Você não sente nada e caso você tenha algum sintoma, procure urgentemente aí o seu oftalmologista. Falando um pouquinho aqui das cirurgias, tá? Eu tive descolamento nos 2 olhos. O olho esquerdo já tive mais de 4 descolamentos nos últimos 5 anos. O olho direito eu já tive mais de 6 descolamentos, mas foram aí ao longo da vida, tá? Então vamos começar pelo olho direito, que vai ser fácil resumir. Eu fiz um transplante de córnea, ele não foi bem sucedido, tá? Eu fiz aquele penetrante, fiz aquele total e ele não foi bem sucedido. E aí eu tive que refazer esse transplante, ele também não foi bem sucedido e eu acabei tendo que tirar a parte frontal aqui, né, e tá utilizando uma prótese ocular. Então hoje é bem comum, tem bastante pessoas que utilizam, né, e que isso solucionou o problema das dores. Eu sentia muita dor ali em meados de 2015, 2016, foi quando eu fiz todo esse procedimento no olho direito. Agora no olho esquerdo o problema começou mais em 2017, então começou
ter descolamento de retina recorrentes. Então eu começava a enxergar muito mal, perdia o campo visual, ia no médico, descolamento. Fazia cirurgia, passou 6 meses, tive um novo descolamento. Depois passou 25 dias, eu tive um novo descolamento. Todas as vezes foi implantado um óleo de silicone. Depois da terceira cirurgia, eu fiquei 8 meses com este óleo de silicone. Para você que tem este óleo, atrapalha bastante a visão, tá? A remoção geralmente é de 6 a 12 meses que os médicos recomendam, mas assim, tem pessoas que eu vejo que estão com 4 anos, algo do tipo. A minha remoção foi com 8 meses, melhorou bastante a visão, tá? E o que aconteceu foi que deu problema na córnea, uma famosa chamada descompensação na córnea, distrofia de Fuchs. E eu acabei começando a enxergar muito mal. Já estava enxergando mal pelos descolamentos da retina, né? E acabou que eu comecei a enxergar mal por conta da córnea. Eu fiz inicialmente um transplante chamado Dzaec, que seria aí um transplante bem mais moderno, mas acabou que não deu certo. Eu precisei refazer o transplante e fiz o transplante penetrante neste olho. Então agora eu estou com a retina colada, mas tenho 16 pontos por conta do transplante de córnea e estou em recuperação. A visão, como fica a visão? Olha, todas as vezes que eu fiz cirurgia, vitrectomia, por conta do descolamento de retina, a cirurgia sempre trazia perda da visão cada vez mais. Então assim, eu enxergava muito bem, tive o primeiro descolamento, passei a enxergar um pouco menos, tá? E aí com o uso de óleo de silicone a visão ficou um pouco ruim, mas conseguia dirigir, conseguia trabalhar normalmente. Depois do segundo descolamento a visão ficou pior, tá? Aí teve o terceiro descolamento, tive mais perda da visão. E aí foi cada vez piorando por conta da córnea, por conta do óleo de silicone. Depois da remoção, a retina ficou colada, mas aparentemente a visão ainda tem muitos danos por conta de vários descolamentos recorrentes, tá? O transplante de córnea vem obtendo sucesso, então não tenho nenhum tipo de rejeição até o momento. Hoje está fazendo aproximadamente 6 meses que eu fiz este transplante. E como está a visão hoje? Depois de transplante, de todo este problema com os descolamentos de retina, eu tenho cerca de 15 a 20% de potência da visão. Então a 5 centímetros eu enxergo muito bem, a 20 centímetros eu já enxergo mal e a 50 centímetros, que provavelmente seja essa distância da câmera, eu realmente estou enxergando muito mal. Mas isso é a curto prazo. A longo prazo a visão tende a ter ganhos visuais, tá? Então assim, você que fez uma cirurgia, não se preocupe, o tempo sempre será o melhor remédio. Realize todas as recomendações que o seu médico ou médica receitar, principalmente as prevenções quanto a peso, posição de cabeça, posição do corpo e principalmente o repouso. Não se preocupe aí com o tempo de estabelecer a sua visão novamente, tá? Agora eu quero falar como que foram os custos dessa cirurgia. Então vamos lá, eu tinha um valor de 13 mil reais, tá? Como um título que eu tinha feito um investimento. Esse título eu não podia resgatar este valor. Eu tinha mais 10 mil reais, tá? Então eu tinha aí um total de 23 mil reais na época. A primeira cirurgia que eu fiz de descolamento de retina, eu fiz pelo convênio. A segunda eu paguei particular, então a segunda cirurgia foi 18 mil reais. A terceira cirurgia eu também paguei, foi 12 mil reais. E a quarta cirurgia aí eu fiz novamente pelo convênio. Então por isso que eu falei no vídeo que eu tinha uma reserva de emergência, mas eu acabei gastando e ela não chegou a ser suficiente. Por isso que eu falo, se você tem algo inesperado, você tem uma reserva de emergência. Então é bem importante que você tenha essa reserva de emergência. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Olha, eu vou separar em 2 etapas, vou falar das minhas cirurgias, vou falar da reserva de emergência,
Por quê? Você pode ter um problema de saúde, se você acompanhou este vídeo por conta das cirurgias, você sabe que pode ter que pagar e se você não tem essa reserva de emergência é bem complicado. Como fazer uma reserva de emergência? Olha, você precisa pegar ali o seu custo mensal. Se ele for de R$2.000 por mês, você multiplica ele pelo menos por 6. Aí 6 vezes 2 vai dar 12, então você teria que ter R$12.000. Se o seu custo for de 5.000, você vai multiplicar em 5.000 vezes 6 meses e vai ter ali R$30.000 de reserva de emergência, tá? Um investimento indicado hoje em dia é o Tesouro Selic. Ele tem uma boa liquidez, que é a capacidade de você resgatar aquele dinheiro se você precisa com urgência, você resgata, no outro dia ele já está disponível ali para você. Ele tem uma rentabilidade também, que é quanto rende o seu dinheiro aí, melhor que a poupança. Então aí você busca aí pelo Tesouro Selic, é bem fácil de você realizar este investimento. Se você for autônomo ou se você for empreendedor, eu aconselho que a sua reserva de emergência seja de 12 meses. Por quê? Porque você não tem fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego, tá? Na época, o que aconteceu? Eu trabalhava, eu tinha uma capacidade ali de fazer aportes ali para pagamento das cirurgias. Então, consegui viabilizar através daquele dinheiro que eu tinha guardado, até conseguir ter umas outras formas de pagamento destas cirurgias. Teve uma outra cirurgia que eu fiz no olho direito em 2016 que eu também paguei cerca de R$6.000, tá? E também tem os custos com farmácias, né? São muitos colírios, muitos antibióticos, muitos anti-inflamatórios, cerca de R$1.000 por ano. Então são mais R$4.000 aí de 2017 para cá, 2016 para cá, mais os 6.000. Então eu gastei por volta aí de R$40.000, tá? Nestas cirurgias. Mas claro, se você tem um convênio, procure o convênio, tem muitos médicos bons. Se você não tem a possibilidade, você procure aí o SUS, o Sistema Único de Saúde do nosso país, tá? Espero que você tenha entendido um pouquinho. Se você quer saber mais de finanças ou mais das cirurgias, pode me chamar lá no Instagram ou deixa um comentário aqui, alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de te responder. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado deste conteúdo. Um grande abraço, tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!